hoje a gente vai falar mais sobre CSS, né? Hoje vai ser um pouco mais avançado, é um conteúdo, assim, bem denso. Vai ter aqui bastante coisa nova aí. Mas, pessoal, antes da gente começar, por favor, não se assustem, não achem que tem que aprender tudo de uma vez. A gente leva tempo para interiorizar as coisas, para entender. Então, hoje é mais para ter uma noção do que existe no CSS, o que é possível fazer, né? E é possível mais coisa ainda do que a gente vai mostrar, mas é algo que vocês, em pouco tempo, aí, nos próximos tempos, vocês vão acabar lidando com isso, e é bom que vocês já começam a ver que é possível, e que tem certas capacidades ali no CSS, para vocês já começarem a ter aqui algumas noções. Então, para quem está aprendendo, vai pegar o mínimo possível dessa aula, pelo menos ter aqui alguma noção do que é possível fazer mais, né, com CSS, mesmo que não consiga, que você tenha um grau de dificuldade mais alto. E para quem já manja, ou vai aprender algumas coisas novas, ou vai me ajudar aqui nas explicações, que também são coisas um pouquinho complicadas de explicar, e agradeço aí qualquer ajuda. Então, a gente vai começar por Atomic Design, ok? Então, a ideia do Atomic Design aplicada aqui no CSS, não é só o CSS, mas a gente pode associar aqui ao DOM também, né, a estrutura do HTML, mas podemos associar também outras linguagens, lógica de programação assim, em geral, que ajuda bastante essa forma de pensar, ok? Então, o Atomic Design é uma metodologia para a gente ter em consideração sempre que a gente está codando, ok? E aqui, no caso do HTML e do CSS, é bastante importante também, ok? Então, qual que é a ideia do Atomic Design? Então, é transformar a nossa forma de pensar no código, trazendo um pouco para a realidade. A gente não vê os átomos, né? Mas eles existem, né? Então, estão aí para constituir a matéria. Então, na ideia dos átomos ali no nosso código, então a gente pode associar que os átomos vão ser aquelas tags mais granuladas ali, que não tem quase nada dentro delas, ok? São as tags de estrutura mais baixa, okay? Que seria a tag P, né, de parágrafo, os headers. Okay? Dentro do header eu posso ter uma palavra bold, outra itálico, né? Dentro do header eu posso ter os itens da lista, mas são tags que no fundo, dentro, já não vão ter nenhuma estrutura muito complexa, ok? Então, elas já são, por si só, um nível já bem baixo, né? Bem interno ali da nossa estrutura do HTML. Então, se olhar para algum HTML, por exemplo, deixa eu abrir aqui no meu caso, a página que eu estou fazendo, a gente vai melhorar aqui. Então, a gente já fez analogia que o nosso código é como se fosse uma árvore, né? Então, o nosso tronco principal está aqui no início, né? A primeira tag aqui, e depois vai ramificando aqui para vários ramos e galhos e tal, troncos, até ter aqui os galinhos mais finos, que estão aqui mais na parte mais interna do nosso código. Então, os nossos átomos seriam essa partezinha mais interna, okay? Aqui do nosso código. Então, depois dos átomos, os átomos, sendo eles agregados, né, uns com os outros, começam a formar, então, as moléculas, né, estruturas um pouco mais complexas, que, por exemplo, aqui está dando um exemplo, dentro dessa tag dos articles, pode ter tags P, HR, por aí fora. Então, uma molécula, por exemplo, seria, talvez, já aqui um div, já seria, talvez, até uma section, e por aí fora, né? Então, seria uma estrutura mais complexa, como eu tenho aqui esse nav. E no caso do form, né, no caso do formulário, então nós podemos também ter a ideia de que as nossas moléculas poderiam ser até cada campo, né? Cada campo que eu tenho, que seria um tipo de molécula. E aí, essas moléculas agregadas começam a formar organismos que vão dar mais vida e vão colocar as coisas para funcionar como deve ser, né? Então, um organismo maior, tanto pode ser aqui uma section, né, que vai ter depois uma lista de livros ou categorias e tal, como também pode ser o nosso header todo, né? O nosso header, então, seria uma espécie de organismo. Se a gente olhar aqui para o nosso header, já é uma estrutura já mais complexa,
e todo o header é como se fosse algo à parte do resto ali do nosso site, né? E o main é a mesma coisa, e o footer também. Então, qual que é a lição mais importante aqui? É ter essa noção de que a gente vai estruturando o código, ganhando complexidade, mas, no fundo, tudo deriva de pequenas partes que vão se agregando e formando essa complexidade maior, né? E isso leva em consideração também a nossa navegação no CSS. Então, quando a gente programa o CSS, nas nossas, no seletor, né, que a gente chama, que seria, eu reorganizei aqui, agora não vou conseguir aqui. Já mostro aqui o meu código, como é que ficou. Mas, por exemplo, header.css. Então, esse seletor aqui, né, olha só que legal. Aqui seria o meu átomo, por exemplo, aqui a minha molécula, e aqui o meu organismo, por exemplo. Né? Aqui fica melhor ainda, né? E assim vai. Ou seja, nós temos vários níveis aqui de complexidade. Beleza? Pessoal, alguém quer complementar? Tem alguma dúvida? Eu tenho uma Tranquilo? dúvida sobre ordens de elementos. Por exemplo, eu notei que o elemento, o link, está dentro do li. Existe uma regra, uma boa prática ou tanto faz? Não, existe uma boa prática que, assim, na verdade é uma regra, que é, no caso do L e LI, o LI tem que estar sempre dentro do L. É quase como se fosse a mesma lógica aqui das... ele não abre aqui no outro, aqui das tabelas, né? Ou seja, eu tenho uma tabela, eu não vou poder ter aqui dentro da tabela um div, um section, um form, né? Tem um table, então só vou poder ter esse tipo de tags dentro da tabela. Então, a gente pode quebrar essa lógica, vai ser, o browser até às vezes consegue renderizar, mas é um HTML mal feito, né? Então, tem essas regras de estrutura daqui no HTML que tem que ser cumpridas. Aí, no caso aqui, o A dentro do LI é mesmo para ter aqui uma estrutura mais afunilada, para ajudar a nós construirmos o menu de forma horizontal ou vertical. Porque, apesar do L ser uma lista, a gente pode transformar a lista como sendo horizontal. Por isso que o L ele acaba sendo muito usado aqui nos menus. É comum se ver o L sendo usado aqui nos menus, justamente porque é uma forma simples a gente estruturar, que é uma lista de tags. Né? Então, vai ser uma lista de links, não é uma tabela, não vou ter colunas com título e por aí fora, né? Então, não faz sentido ser uma tabela. Então, para ser mais flexível e ter um código assim um pouquinho enxuto, ficou na moda fazer essa estrutura. O que eu podia fazer também com divs. Eu podia ter um div aqui e outro div aqui dentro. Também funcionaria. Okay? Só que acaba que o LLI, a gente bate o olho e a gente vê essa estrutura com as dentro, a gente já sabe, meio que já sabe que é um menu. Aqui tá faz parte aqui do menu. Tá, então a tag A, ela pode ser usada como melhor buscando o melhor resultado para o projeto. Então, por exemplo, eu posso usar uma div dentro de uma tag A ou uma tag A dentro de um parágrafo ou vice-versa. Sim. É livre, né? A tag A tem gente que põe mesmo dentro com um div dentro, para ter ali efeitos de on-click e tal, acontece também. Às vezes é uma lado. Quanto é que aqueles cards, né? Chamam de cards, que tem, por exemplo, notícia, descrição, a imagem da notícia. Aí, às vezes, tem um A à volta, e é para facilitar ali um pouco a coisa. É livre, então, não? O A é mesmo para pôr um link ali Certo. em volta do conteúdo. Ok? Pessoal, mais alguém quer complementar aí com alguma coisa? Beleza? Está compreendido? Força, Marcos. Só vi agora. Eu vou falar agora em questão de CSS. O Atomic, né?
ele se aplica bem na questão do SAS. Se eu não me engano, por exemplo, você tem um elemento pai, e dentro do elemento pai você vai encapsulando os filhos, que nem, por exemplo, nave. Você não precisa fazer que nem no CSS comum, por exemplo, ficar digitando assim, fora por fora. Por exemplo, você começa com nave, depois repetir o nave, o L ali. Você pode digitar só nave, e dentro do nave botar o L e o LI. Seria também, digamos, um exemplo de Atomic Design? Essa é tipo uma dúvida que me ocorre e eu acabo associando a isso, não sei se eu estou certo. Sim, acaba sendo, sim. Se eu entendi bem, deixa eu fechar aqui a janela, começou aqui a chover com força. Porque, assim, no CSE, no SAS e no LESS, essas noções de Atomic Design são mega importantes, né? Porque tu consegue quebrar mais o código e estruturar ele um dentro do outro e tal, e aí também ajuda a ter isso em mente, a ter o código um pouco mais organizado, né? Mas o exemplo que tu deu foi qual mesmo? Eu não sei se eu entendi. Foi do SAS. Eu estava utilizando a tag nave que você abriu embaixo do logo. Ah, nave. No CSS comum, você sempre, quando vai, por exemplo, eu tenho uma nave, dentro da nave eu tenho uma UL, dentro da UL tem um LI. No CSS comum, você sempre tem que ficar repetindo essa tag nave e adicionando a tag posterior para poder estilizar. Então, por exemplo, no Atomic Design, né, principalmente utilizando SAS, você não precisa ter essa repetição, essa redundância. Você simplesmente chama uma tag nave, abre ela e estiliza a nave, e depois dentro dela você abre uma tag UL, estiliza. Dentro da tag UL, se você tem uma L, você abre e estiliza ela. E se você ainda tem uma tag A dentro do LI, você vai estilizando. Exatamente. Mas isso não tem muito a ver com Atomic Design, isso é só a estruturação do código. Por isso que eu perguntei. Que é o nesting. Isso. Okay? Que é ter, ou seja, o SAS, a gente vai ver mais sobre o LESS no futuro. Mas, ou seja, a ideia do SAS e do LESS é simplificar a nossa codificação do CSS, evitando repetições. Então, a gente tem aqui uma repetição constante de nave, e no CSS cru, que é o que o browser interpreta, né? O browser não sabe o que é SAS, isso não existe, ele só entende CSS, e o CSS funciona dessa forma. Então, para a gente codar de forma mais simplificada e organizada, tem essa questão aqui de tu constituir blocos com hierarquia, né, seguindo um pouco até a lógica do HTML, né, da estrutura de blocos de HTML, e aí depois ele compila o CSS final para o browser poder processar, e aí ele próprio constrói essa repetição e o formato correto das classes. Força de Glaive. No que eu entendo assim de Atomic Design, é que ele força uma especificação completa do que você quer. Então você começa do pai e vai até o NetBizNet para informar e ter um código que ele não seja utilizado mais dentro do seu site por nenhum outro tag. Então você especifica o caminho completo, como fosse ali, se você for indicar para ele mudar de página, você tem que informar onde é que está, você tem que informar o path lá da página. No Atomic Design também funciona dessa forma, né? Eu informo por completo, às vezes até utilizando classes ou pseudo-classes, para me ajudar a chegar em um átomo ali, um mínimo do mínimo, para fazer a estilização nele e que só funcione nele. Exatamente, muito bom, muito bom. É mesmo por aí. Ou seja, a gente tem pequenas coisinhas que estão até às vezes meio escondidas, né? Que daí a gente consegue interagir com elas, chegando ali na forma mais granulada. Né? E tem outras coisas que a gente aplica ali um CSS num elemento mais alto nível, mas depois não temos também tanto controle de forma granulada. Mas a ideia é essa, a gente consegue, que não são só 3 níveis, né? Podem ter muitos mais. Né? Mas é só uma forma da gente entender que há uma estruturação e que há sempre elementos mais pequenos que a gente pode interagir com eles. Pessoal, eu tenho aqui esse meu código meio quebrado, né? Meio aqui, poxa, a gente já vai tentar melhorar isso. E aí, o que acontece? Antes da gente avançar mais aqui na parte do código,
Eu queria puxar aqui o assunto, já para a gente encerrar aqui essa parte mais teórica, né? Falar, então, do bem, CSS, né? CSS do bem, não do mal, né? Então, a gente tem aqui muita coisa já surgindo aqui, né? Então, 5 minutos, ou seja, o bem é algo muito simples e direto, não é nada muito complexo. Esse site aqui não... Acho que eu já vi isso, agora estou lembrando. Mas, beleza. Eu tenho aqui uma documentação bacana aqui em português, vamos ver aqui no original, que já tem aqui uns exemplos que eu conheço. Então, qual que é a ideia do bem? A gente tem vários elementos aqui numa página, né? Então, a gente começa a dar nomes para as nossas classes. E a gente, se começar a dar nomes muito à toa, assim, de forma desorganizada, a gente vai começar a inventar nomes complexos. Eu já vi código CSS com siglas e números. Complicadíssimo depois de entender. Então, a ideia do bem é trazer uma normalização, okay? ter um padrão de nomenclatura de classes aqui em CSS. Então, como é que ele funciona? Então, nós temos uma classe, né? Aqui seria a classe botão, mas eu podia chamar, por exemplo, enviar, no botão de enviar, né? Aí eu tenho 2 traços que eu vou ter a variação. Por exemplo, botão enviar bloqueado, então, 2 traços, bloqueado ou desabilitado, né? Então, aqui eu chamaria de bloqueado ou desabilitado. Ou enviar 2 traços e habilitado, ativo. Então, vem aqui essa variação do estado. Então, o que acontece? Se o meu botão ele tem bordas, tem um tamanho de fonte, cor na fonte, não sei o que e tal, vai estar aqui na classe do botão, que no meu caso seria o enviar, né? Se eu tenho depois uma variação para um background vermelho ou verde, então eu colocaria então aqui nessa variação de estado. Então, como que isso ficaria? Deixa eu tentar demonstrar aqui no meu código. Vou aproveitar aqui o formulário, é melhor. Aqui no nosso botão enviar. Então, eu aqui no enviar, aqui no contacts, né? Eu vou já associar, então, aqui no botão, que uma classe enviar. Eu já tenho os comandos do Emacs. E aqui, no meu style, eu organizei o style dessa forma, ou seja, eu tenho vários arquivos aqui de style. E aqui no root, eu importo os meus diversos arquivos CSS. Então, meus arquivos CSS eles têm pouquíssimo conteúdo, quase nada. Okay? E todos juntos é que depois vão formar ali o CSS final, né? Então, o formulário eu tenho aqui dentro. Então, por exemplo, eu posso ter aqui o meu ponto enviar, onde eu vou ter um background color, por exemplo, gray. E aqui eu vou tirar para já. Vou tirar aqui esse CSS. Para a gente ter ali um exemplo. Beleza. Vamos ver. Agora imagina que eu tenho uma outra variação, que é o ponto enviar inativo, vou chamar assim, e vai ser o background color vermelho. E o enviar ativo. E aqui vai ser o background color. E aqui... Beleza. Então, aqui eu não tenho nada diferente, né? Tudo igual. Agora, eu já sei que eu tenho, então, 2 variações. Eu posso querer, olha, eu quero o enviar, mas também quero o enviar
inativo. Então, aí, o background ele fica sobreposto aqui pela segunda classe. E eu altero as configurações. Ah, mas isso não faz muito sentido, porque eu tenho aqui uma classe que está substituindo todas as configurações aqui. Beleza, mas imagina que eu tenho mais configurações aqui no meu form, né, aqui no meu botão de enviar, por exemplo, sei lá, o border 2px solid, uma coisa assim. Então, ou seja, essa minha borda amarelinha, ela fica para todas as minhas variações. Mas eu, nas minhas variações, apenas estou trocando uma cor. E aí, também consigo mudar, então, não, agora ele não está mais inativo, então ele vai estar ativo. Isso aqui a gente vai mexer mais com, nesse caso, né, seria mais com o JavaScript. Mas, se a gente tiver, numa parte do site, a gente quer um botão de um jeito, no outro de outro jeito, mas a gente tem uma base de propriedades que são partilhadas entre os botões, então a gente organiza dessa forma, que é muito comum isso acontecer. Okay? A gente tem uma classe base, que tem as nossas características principais, e depois a gente cria algumas variações para ter as outras características. Ok? Pessoal, essa é uma parte mega importante aqui do bem, ok? Simples, né? Aí, a outra parte do bem é o seguinte, é quando a gente tem uma estrutura, ok? Aqui no naming, então a gente começa a ter blocos, né? Quando a gente começa a ter blocos, então a gente começa a ter um elemento pai e depois elementos filhos, né? E podemos ter netos, bisnetos, por aí fora, né? A ideia é a gente separar essa hierarquia por dois traços. Okay? Dois traços sublinhados, né? Então, underline e underscore. E assim a gente começa a dar uma estruturação. Então, por exemplo, eu aqui, podia fazer aqui no form também. Deixa eu pensar aqui. Vamos fazer aqui no form. Então, aqui no form, continuar aqui, eu tenho, por exemplo, o meu campo. Eu vou ter, por exemplo, aqui o meu class contact form, ok? Se eu tenho uma separação entre duas palavras que conjugam o significado da mesma geral, né? Eu vou usar só traço, ou seja, seria o mesmo que se fizesse isso, né? Ou seja, eu estou dando como se fosse um nome de uma variável, né? Então, esse aqui é o meu principal, contact form, para dizer que é o formulário de contato. Então, aqui eu vou ter uma classe que vai ser o contact form, dois underlines, name field, por exemplo. E esses dois underlines estão separando, então, o pai, o elemento pai aqui do filho. Beleza, pessoal? Deu para entender mais ou menos? Se eu estivesse agora aqui, eu teria como? Class. Aqui, o meu conteúdo, né? Que, por acaso, eu estou aqui com um problema de copiar e colar. Deixa eu ver aqui. Ele não está... Entendi. Não estava demonstrando bem ali por causa da cor ali. Beleza. Então, se eu tenho aqui mais um nível, eu vou colocar o quê? Outra vez, dois underlines, input. Ah, mas aí eu tenho meu input vermelho, fundo laranja, não sei o quê, dois traços, fundo laranja, sei lá, uma coisa assim. Então, a gente sabe que os dois traços estão separando uma variação de estado e os dois underlines, uma hierarquização. Pessoal, dúvidas, complementos aqui do bem? Tranquilo?
Então, beleza. Estou aqui me trocando legal aqui com essas teclas, que eu sou usuário amador aqui nesse vinho. Como é que é? Dá um Ferrari para quem não sabe andar com Fusca, depois dá nisso. Aí, pessoal, isso aqui já é aquilo que a gente estava falando antes, aí, de artilhar aí o tal vinho e tal. Beleza. Então, olha, tá limpinho aqui, voltando aqui atrás. Deixa eu voltar aqui de novo, desfazer aqui. Já ficou aí de exemplo. Pessoal, se está todo mundo entendido e não há dúvidas, eu só peço a vocês uma coisa. Não esqueçam disso. Também que isso é mega importante aqui do bem. Mesmo que não estejam usando a lógica do bem, seja de outra forma, que há variações, há outras metodologias, lembrar que os nomes têm que ser meio que claros, ter aqui uma separação do que é a variação e tal. Força, Vinícius. Em relação ao visual aí do vinho, isso daí é aquela ideia que o pessoal tava falando terça-feira, o Neovin, que cada um estilizar na mão, né? Para deixar assim? É isso mesmo. Ou seja, eu uso agora o NVIM em vez do VIM. Okay? Daí ele utiliza aquelas configurações todas que o pessoal partilhou lá no Discord. E aí tem também essa abinha aqui de lado e tal. Daí já fica assim mais artilhado. Aí tem a questão da fonte, que tem que configurar aqui no cliente do SSH, para funcionar bem aqui esses ícones assim e ficar bonitinho. Massa. E uma outra dúvida também, Eduardo, é em relação a tag de enviar lá, a tag bottom, né, que você colocou enviar. Assim, eu tenho uma dúvida, é que eu vejo muita gente colocando tanta tag input do tipo submit e quanto a tag bottom, né, que você colocou. Assim, qual é a diferença? Porque, vamos supor, né, vai fazer um formulário aí para enviar os dados para o servidor, alguma coisa assim. Eu vejo tanto a tag input e quanto a tag bottom. Aí, quando eu vou praticar assim, eu coloco, às vezes, um coloco outra, mas assim, eu não vejo muita diferença. Teria alguma coisa semântica, não sei, uma diferença? Não, ou seja, a gente pode pôr o input type button, né? Ou seja, também funcionaria, né? Seria eu vir aqui e colocar o input type, então, button, e ao value, né? Se não me engano. Eu não uso isso assim, jamais. Eu não gosto. Eu até tô lembrando, está falando, eu estou puxando aqui na memória que isso era possível, né? Fazer dessa forma. Ele está aqui. Ou seja, como eu tenho, e depois criei esse problema, eu tenho estilos aplicados a todos os inputs, e aqui, no caso, é um botão. Aí já tem aqui uma situação, já me quebra aqui, né? Já é meio diferente. E aí eu não acho que o código fique tão claro. Força de lei. E tem outra questão também, né? A questão de para quem você está dando a responsabilidade de enviar aquele formulário. Então, quando você usa o input do tipo submit, você passa ali um action no form e ele vai se virar ali com as validações do require. Quando você usa um React, você já tem um button ali, porque ali dentro dele é que você vai fazer as validações e verificar se está tudo ok, para aí sim fazer o evento de enviar alguma coisa. Então, depende para quem você quer dar essa responsabilidade. Se você quer deixar a responsabilidade para o HTML e para a tag form ali, com o input submit, ou se você quer fazer essa validação dentro do JavaScript. Boa. E assim, o botão em si, a gente troca o tipo dele também, né? Ele tem aqui o tipo e a gente troca para botão ou para submit. Ele, por padrão, dentro de um formulário, ele vai assumir submit. A gente pode vir aqui e dizer que é um botão normal para não fazer a submissão logo, né? Imediata. Eu acho mais intuitivo aqui a tag de cima, porque a tag destaca mais no código o que é, do que usar aqui um input, que depois eu tenho que ver a propriedade type e tal. Não curto muito essa parte aqui do input. Valeu aí. Beleza. Então, Valeu. continuando aí, vamos complicar agora, pessoal. Agora,
porca torce o rabo. Então, é o seguinte, vamos começar aqui, por exemplo, por, como é que eu tenho aqui o formulário? Eu tenho assim, dessa forma. Acabou que eu coloquei aqui uns divs, eu vou tirar aqui esses divs, só para a gente ver aqui uma situação. Tá, volto a pôr de volta. É o seguinte, acontece isso, né? Então, minha label, a label, ela não é um elemento, a gente chama de bloco em linha, né? Ou seja, é um bloco que ele continua a linha sem quebrar essa linha. E a gente tem depois o bloco normal, que é quebrar, né? Então, aqui no CSS isso quer dizer o quê? Se eu vier aqui no meu form, né, e tem aqui a minha label, eu posso pôr aqui, por exemplo, display block. E aí, olha só o que acontece. Opa, shift. Ele quebra aqui a linha. Tudo por causa só desse displayzinho aqui. Eu mudo o display da minha tag. Então, o display ele suporta várias coisas, ok? Mas esse block é meio que bastante utilizado. E a mesma coisa, se eu tiver, por exemplo, um div, e eu mudo esse div, deixa eu pegar aqui um outro, deixa eu pegar aqui do enviar, por exemplo. Ah, já sei. Acho que vai ser louco. Eu venho aqui nesse div e coloco aqui um elemento, block. Não, block não, display. Foi? Inline block, ok? E aí, não mudou nada. Mas se eu vier aqui no de baixo e fizer a mesma coisa, display, dois pontos, inline block. Olha só, ele ficou um do lado do outro. Os dois ficaram um do lado do outro porque eu passei os dois para serem como se fosse um caractere no meio de uma linha, né, de uma frase. Então, já está ficando aqui de forma... isso não é flex, né? Não é flex, não é grid, não é nada. E já está responsivo e tudo. Mas, pessoal, não se deve usar muito isso. Isso depois tu não consegue controlar bem, por exemplo, a largura de forma mais controlada e tal. O que ele faz? Esse inline block, ele vai ajustar o elemento ao seu conteúdo, no fundo, e sem provocar quebras de linha. Aí, se eu mudo, então, aqui o meu div para o modo padrão dele, então vai ser aqui um block. Então, nativamente, todas as tags em HTML, ali do HTML, já tem uma característica já intrínseca, que é ou quebra a linha ou não quebra a linha, e tem a ver com isso, com forma de display, que a tag já traz automático, que é o block inline ou só o block. Por exemplo, uma tag que seria inline block, aí, um exemplo. Uma tag que, por padrão, ela é inline block, além do label, né, que a gente já viu. Alguém sugere alguma coisa? Nada, pessoal? Eita. Eu vou dar aqui um exemplo. Imagina que eu tenho a tag strong aqui, que é a de negrito. Ixi, peraí, deixa eu editar. Edit as HTML. Essas tags aqui, o spam também, e por aí fora, essas tags, elas não quebram a linha, porque ela só troca o estado ali para negrito, né? Então, essa tag, automaticamente, vai ser display em block, né? Então, se eu mudar aqui para block, já quebra. Já fica a palavra aqui isolada quebrando a linha, né? Basicamente, é só isso. Daí temos spam também e por aí fora. Outra coisa importante que a gente utiliza muito é o position.
Então, o que acontece? Eu, por exemplo, se eu trocar aqui, vou fazer aqui que fica mais prático, que é o seguinte, se eu mudar o meu header para position, okay, absolute, olha, ele já mudou aqui para ele se ajustar automaticamente ao conteúdo. Okay? Só que junto com o position absolute, eu posso fazer outras coisas, que é o left 500 px. E eu afasto da lateral 500 px. E o top, a mesma coisa. Sei lá, 50 pixels de altura. Né? Eu também posso usar todas aquelas medidas que a gente falou na outra aula, inclusive porcentagem. Então, quero 50% aqui de largura. Né? Então, dessa forma, a gente vai controlando uma posição exata de alguma coisa na tela. Só que, repara, com Position Absolute, isso aqui está escorregando. Está descendo aqui. Então, eu tenho o Fixed. E daí o Fixed, ele não me sai mais da tela. Fica sempre aqui visível. Vocês já viram aqueles iconezinhos que tem no canto do site de chat, né? Que agora tem muito esses botãozinhos de chat. Aqueles botõezinhos para partilhar nas redes sociais também, às vezes fica acompanhando a scroll. O botão do WhatsApp também está muito na moda. Esses botões são feitos como? Assim, é só colocar aqui o Fixed e está feito. Ah, eu quero que fique aqui no canto inferior direito. Então, eu troco. Aqui, quero à direita, quero 0 à direita. Então, colo tudo à direita. E, em vez do top, eu vou usar o bottom. O top, se eu abaixar mais, ó, ele não está. Okay? Então, em vez de top, eu mudo aqui para bottom. E aí, mudo também para 0. Agora, está mesmo no cantinho da página embaixo. E sempre acompanhando aqui a minha scroll. Então, dessa forma, é normal a gente fazer, por exemplo, num site, o nosso header, né, que é a nossa navegação, ela ficar fixa e acompanhar a scroll. Então, para isso, eu venho aqui no meu header, então, e coloco ele numa position fixa. Beleza, ok? E agora, deixa eu ver. Peraí, não ficou? Okay. E ele agora ficou assim, né? Então, agora eu tenho que aumentar a largura dele para dizer que é 100% de largura. Pronto, agora já ocupa a tela toda e faz aqui scroll. Qual que é o meu problema agora? Ele está tapando parte da minha página. Se eu ver aqui esse elemento aqui por trás, ó, tem um display. Opa, escrevi errado. É o display none, ok? No display none quer dizer que não mostra em lugar nenhum, então ele desaparece da tela. Ele continua aqui no HTML, mas está escondido. Se eu desabilito, aí ele volta. Então, ele está sobreposto ao meu conteúdo. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que empurrar o meu conteúdo para baixo. Então, o meu header tem mais ou menos, sei lá, uns 100 pixels. Então, eu vou pegar e vou empurrar aqui. Então, a minha tag main, vou empurrar que o meu main vai ter um padding de topo de 100. Então, agora, tem aqui um espaçamento maior ali do topo. E agora já aparece um pouco mais embaixo. Ainda assim está em cima, então deixa eu pôr um pouquinho mais, 200, deve chegar. Já está aqui com mais espaçamento. Beleza. Pessoal, vamos variar aqui um pouquinho, vamos lá para o Flex, para ajustar aqui esse header que já está me incomodando. Acho que está incomodando já todo mundo, né? Com esse header desse jeito. Então, como é que a gente arranja aqui esse header? Bem, eu quero ter o menu desse lado, aqui no lado direito, né? E ele também na horizontal. Bem, para eu ter o meu menu aqui na horizontal, eu vou vir aqui no meu UL, e vou colocar aqui uma configuração que é o list.
styles. Né? O list style, vou dizer que não tem estilo de lista. Então, ele ele removendo, o none remove qualquer configuração. Okay? Então, sem um none, ele já não vai ter o estilo de lista, ele tira aquelas bolinhas ali do lado. Beleza. Agora, como é que eu deixo ele na horizontal? Para deixar ele na horizontal, eu vou adotar, então, aqui o flex, que foi tanto falado aí há pouco, né, antes da gente começar. Toco o display flex, e o que vai acontecer aqui? Já ficou um do lado do outro. Já está bacana. Okay? Então, agora, vamos fazer isso também aqui com o nosso header. Por que o header? Porque eu tenho aqui uma tag, eu tenho uma tag A, que eu tenho aqui o logo, né? Deixa eu aumentar aqui. Tem aqui, então, o meu logo, e tem aqui depois o nav, que é a navegação, aqui o menu. Então, esses dois eu quero um do lado do outro. Então, eu venho aqui no meu header, que é a tag py, né? E coloco, então, que vai ser o display. Okay? E já ficou, então, ali do outro lado. Ok? Depois tem aqui uma situação que a gente pode pôr para regular melhor aqui o flex. Estou aqui com zoom, ele até está funcionando mais ou menos bem. Mas, deixa eu colocar aqui um padding. E a direita de 20px. Agora, deixa eu dar ali um espaço. E não está dando. Deixa eu ver aqui se já ficou. Ah, já tem aqui o padding aqui embaixo. Ok. Flex aqui com... Então, isso aqui esquece. Já está lá em cima. Mas tem aqui mais algumas configurações do Flex. Junto com o Flex, assim como com o Grid, a gente pode usar outras propriedades. E tem, por exemplo, esse Justify Content, que permite... Content, que vai permitir, então, a gente dizer que vai colocar um espaço entre e aqui o between. Ele preenche, então, um espaço entre os componentes. Isso aplica aqui alguma diferença. Visível não parece muito. E tem o outro também, que é o Align Items, que também convém pôr. Que nesse caso, ele até está alinhado, aparentemente, no centro. Mas eu acho que está um pouquinho mais para cima aqui. Deixa eu experimentar, ver se melhora. Aqui o center. Força, Wagner. Edu, se você aplicar o Justify Content Space Between no UL, aí você vai ver uma diferença. Porque como só tem dois elementos, ele já está com espaço entre os dois elementos lá no header. Ah, boa. Então aqui, né? Espaço entre os dois elementos. Era isso? Não. Era, mas é... que o Space Between, ele coloca o espaço, ele pega o tamanho do elemento, que no caso é o L, e divide ele, por exemplo, se o L estivesse ocupando o espaço de 100% de largura, o Between ia dividir os três botões no espaço horizontal total, né? Sim. Qual que é o tamanho da OL? Mas não está funcionando porque ele colocou 10 pixels na LI de margem, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Então ele está fazendo o cálculo em cima disso. Então por isso que está dando esse espaço de margem. Nave, UL, LI, margem 0, 10 pixels. Ok. Ah, está centralizando. Ok. Aqui a margem, né? Está hackeando.
eu colocar aqui uma margem right. Aqui deve dar. Esse é o grande problema de usar muita margem, né? Porque a margem, ela empurra mesmo o elemento para fora ou para dentro de alguma coisa. Ela... Pronto, aqui já ficou menorzinho. Agora, a gente tem aqui o problema desse espaço muito grande, né? Que é só reduzir, então, aquela margem aqui no topo. E acho que talvez 100 fique. Vamos ver. E pronto, eu posso ir atirando aqui alguns números até acertar, né? Mas, outra forma que a gente já falou é ver aqui no layout, e tem aqui a altura, 54 e tal. Cadê o meu header? É o meu header. Okay. Então, ele está aqui com altura, position, 33 vezes 54? Não. Ah, não, ok. 54 mais... Isso aqui vai dar 90, né? 94. Está aqui embaixo, ó, pessoal. Está aqui embaixo, 94. Então, agora, eu venho aqui, então, ponho o 94 como espaço a partir do topo. E aí já ficou encaixado bem. Pronto. Beleza. Força, Venturinha. Não havia outra forma de dizer para o main ficar logo a seguir ao header? Ou isso tem a ver com o facto de teres posto o header como fixo? És obrigado a sempre a fazer o padding? Tem uma forma, mas eu não sei se vale a pena eu explicar para vocês. Mas tem um que é o Clear Bolt. Isso aqui era muito usado antigamente. Eu não vejo mais isso sendo usado quase. Que ele tira tudo, se tiver alguma coisa quebrando, voando e tal, ele coloca uma quebra aqui antes. Deixa eu ver se isso funciona aqui. É que eu já não uso isso há muito tempo. Só funciona com float. Então, teria que ter um float left ou float right para o clear funcionar. Ele só funciona com float? Eu acho que funcionava com position também. Ah, o fix... Não, fixed acho que não funciona. É novo, não. É recente. O position é mais recente do que o float. Que é usado muito em sistemas de e-commerce, que é vendido aí baratinho. É tudo quebrado o site, é ter esse clean aí para limpar a flutuação. É isso mesmo, porque aqui nem faz sentido, porque o fixed, o que acontece? Quando a gente usa o fixed, quer dizer que a gente quer uma coisa mesmo posicionada na tela por cima do resto. O mesmo acontece com o botão e tal. Daí, se eu tivesse um clear bolt, ia ferrar tudo, né? Eu não ia poder ter um botão aqui voando. Então, faz sentido que não funcione mesmo. Então, resumindo, eu desconheço uma forma. Se o clear bolt não funciona, não faço ideia. Alguém conhece? Não, né? Acho que o único jeito é colocar um espaço vazio e vamos embora. E pronto, a gente começa a ter, então, aqui o header fixo. Pessoal, agora, por exemplo, a gente já resolveu esse problema, né? A gente tem aqui, então, imagina que eu tenho agora aqui o meu main. Lembram do iframe? No iframe, a gente brincou lá de colocar uma outra página. Há um recurso que é o overflow, por exemplo, alto. E vou pôr aqui um height. Estou com um delay aqui. Sem px. Olha só que doideira. Okay? Então, agora eu estou com uma scroll dentro do meu conteúdo. A scroll sobe aqui atrás porque está flutuando, né? Então, eu consigo controlar aqui um conteúdo dentro de um div, de qualquer tag, consigo pôr scroll. Okay? Então, isso aqui, quando a gente tem aqueles sliders, também é usado. Tem várias situações que a gente acaba usando aqui esse overflow. A gente pode até dizer nesse overflow para mostrar as scrolls sempre, né? Deixar a scroll visível.
e por aí vai. Então, também é um recurso que acaba sendo utilizado aqui em algumas situações, mas por um padrão o browser já esconde, né? Então, não faz grande diferença. Ok. Volkswagen. O Z-index teria o mesmo efeito que um position? Não, o Z-index é mais aqui na outra situação. Eu acho que o meu browser ficou doido. O que aconteceu aqui? Ah, por causa da altura. Então, por exemplo, o Z-index é o seguinte. Vamos fazer aqui uma brincadeirinha. Aqui no footer, vamos pôr esse footer também com position fixed. Então, e aqui, vou pôr um outro background, vou pôr aqui, sei lá, acho que assim vai já mudar a cor. Então, o meu footer agora sumiu da tela. Ele está fixado lá para depois do conteúdo. E ele espremeu também, deve estar aqui em algum cantinho. Ó, deve estar atrás do header até. Deixa eu ver. Display. Tá atrás dele mesmo. Ele sempre vai para cima. Eu também achava, mas não estou vendo. Vamos ver se a gente encontra ele. Vamos pôr aqui um top. Top 0. Deixa eu apagar logo. Oxe. Ele está lá embaixo ainda. Ah, agora sim. Estava aqui com problema de cache. Caí na armadilha do cache. Agora, como é que entra o Z-index? É o seguinte. Eu tenho o footer na frente do meu header. Como é que eu coloco o header na frente do footer? Então, para isso serve o Z-index. Eu posso, então, pegar o meu footer e pôr com Z-index 100. E faltou aqui o ponto e vírgula. E aí, o meu footer tem um Z-index que é 100 e o meu header não tem nenhum Z-index. Então, agora, eu vou aqui do lado e digo que o header vai ter um Z-index superior. O mais alto fica mais na frente. Então, é uma ordem de camadas, né? O número maior está na frente, o número menor está atrás. Então, é como se fosse uma pilha. E aí podemos fazer isso para vários. Então, eu vou pôr com 1000, por exemplo, aqui no caso do header. Pronto. E agora eu tenho, então, aqui o meu header com Z-index 1000. Se eu tirar o Z-index do header, se o Z-index for 101, continua na frente, mas agora se for 99, vai para trás, porque o meu footer tem o Z-index 100. Então, o Z-index, para essas coisas que a gente tem voando aqui no site, né, com position absoluto, position fixed, é comum também usar aqui o Z-index para conseguir controlar o que fica na frente e o que fica atrás. Beleza? Então, deixa eu tirar aqui. Eduardo, o CSS Grid, ele usa quase esse tipo de sistema, né, de tirar do fluxo, porque o position, não importa qual, ele retira o meu elemento do fluxo da aplicação. Então, o fluxo continua lá embaixo ou lá em cima, e ele fica flutuando ali da forma que eu bem entender. O grid, ele tem isso também, né? Que eu posso pegar uma coisa lá embaixo, jogar lá para cima, jogar para o lado, e mudar o fluxo da forma que eu bem entender. O grid está falando, mas isso seria na regra da linha e da coluna, né? Isso. Só que aí eu poderia, por exemplo, pegar um HTML todo quebrado, todo desvalecido lá e com grid modificar da forma que eu quisesse. Seria aí a evolução do position, o grid? Eu acho que não, porque assim, o position a gente usa para outras situações mais complexas. Claro que dentro ali, ou seja, se a gente analisar bem o flex e o grid,
é como se eles tivessem essas lógicas do position, que era muito complicado a gente fazer isso no passado, né? Só com os positions, por exemplo, fazer 2 coluninhas certinhas e tal. Então, é como se ele utilizasse a lógica do position, mas levando em consideração os outros elementos à volta, né? Sem essa lógica do ZEnix, porque no grid, que eu saiba, não consegue colocar um em cima do outro, vai ficar no máximo do lado, né? Por aí fora. E depois a gente tem ainda a complementação do position, que é o relative, né? Para ferrar de vez. E aí, o que seria o relativo? Vou tentar demonstrar onde. Vou tentar demonstrar aqui, talvez. Não, acho que aqui é melhor. Vou tentar aqui. Com logo. O logotipo acho que é mais bacana. Okay? Então, por exemplo, se eu tiver o meu logo com position, deixa eu pôr aqui já mesmo aqui na classe, melhor. Ah, não, mas aqui tem flex. Bolas. Tá bem, acho que vai dar certo. Position, 2 pontos, absolute, né? E aí eu coloco top 70%. Só que aqui o VH, né? VH. Então, eu estou usando a posição 70% da minha tela, okay? Não do elemento, que o porcentagem assume o elemento pi, né? Então, o VH, o VW, é a posição, o W é a largura do meu browser, e o H é a altura daqui da minha página, dentro do browser, né? Da área visível, do viewport, por isso que é o V no início. A parte visual é essa altura, não é a altura da scroll, é a altura visual. Então, e posso pôr aqui, então, dentro, depois um left, 2 pontos, 70, VW, né? Então, ele está aqui nesse cantinho. Bem, como que eu prendo que esse logo não pode estar voando pela página à toa e ele tem que estar preso dentro do meu div? Porque o meu div está aqui, né? Então, deixa eu dar aqui uma altura e uma largura. Uma largura de 500 px, uma altura de, sei lá, 80 px, e aqui um background vermelho. Então, o meu logo ele sai completamente pela tangente, né? Então, para eu prender ele aqui dentro, eu coloco o position relative. Então, esse position relative, agora ele está preso dentro dele. Ou seja, os absolutes vão estar relativos aqui ao meu componente pi, que tem aqui o relativo. Só que ele continua fora da tela, não mudou em nada. Mas se eu mudar agora para overflow alto, ele some. Ele está com overflow alto, quer dizer que, olha só, tem aqui umas scrolls aqui dentro do meu div. Ele está aqui embaixo. Okay? Então, ele passou a fazer parte do conteúdo aqui interno do meu div. Ou seja, apesar de a gente mexer aqui com posicionamento tal, eu posso dizer que ele vai estar com um relativo, eu coloco como se eu estivesse amarrando vários elementos, que todos os absolutes, todos esses elementos flutuando vão estar dentro dele, dentro de um elemento relativo ao pi, né? Que nesse caso, esse div aqui, que é o elemento principal, para os outros subelementos estarem relativos a ele. Também acaba sendo muito utilizado. E força, Wagner. O position por default é absoluto ou relativo? Não, por default a gente nem tem. Não, nem... Ah, ok. O position, ele tem aqui várias, né? E deve ser o static aqui, o padrão, talvez. Mas não... Uma tag, ela pode haver aqui com alguma configuração, mas dá de ser o static, pensou. Tem um initial, não? Tem o initial também, pode ser. Porque eu não estou recordando de nenhuma tag que tenha aqui, mexa com esse tipo de comportamento, né? Isso aqui já é um pouquinho mais avançado. Então, beleza, pessoal. Se vocês quiserem fazer uma coisa dentro de outra, né, e tal, e controlar ali. Então, por exemplo, se eu tiver uma animação aqui dentro,
então eu já posso fazer assim também elementos, jogos, por exemplo, o jogo vai estar dentro de um div, né? E esse div muito provavelmente vai estar com esse relative, para depois todas as coisas lá dentro do jogo passarem aqui na tela e ficarem ali bem posicionadas. Beleza. O que a gente tem mais? Pessoal, a gente só queria falar aqui agora das pseudoclasses e talvez também aqui da animação, é rapidinho. E da grid a gente não vai conseguir entrar hoje, mas também não tem problema. E as media queries também não. Media query até eu vou tentar dar rapidinho. É o seguinte, por exemplo, eu aqui no meu header, eu posso então dizer que se a minha tela tiver até, sei lá, 500 pixels, o meu background color vai ser... aqui. Pronto. Ele tá esperando um bloco dentro. Hã? Ele tá esperando um bloco. Ou o header, ou Claro. É verdade. Falta aqui o bloco. Exatamente. Isso mesmo. Obrigado, Diego. Então, o que acontece? Ou seja, de acordo com a largura da minha tela, né, ele está aqui trocando, então, a cor. Isso, pessoal, a gente tem aqui o modo responsivo, que é esse botãozinho aqui. Então, com esse botãozinho, a gente simula os celulares, né? Então, eu consigo ver aqui a dimensão num Galaxy, né? Então, um Galaxy S20 vai ter uma largura de 360 pixels. Então, é menor que 500. Então, o background fica vermelho, porque eu aqui no código coloquei que até 500 pixels, a cor do header vai ser vermelha de fundo. E aí, se eu mudar o dispositivo, aqui para um iPad, por exemplo, aí a resolução já é maior de 500, então perde a cor, já não contempla. Então, a gente pode conjugar também com uma largura mínima. Então, eu posso, por exemplo, dizer que a minha largura mínima vai ser, acho que, deixa eu pôr aqui, era 300, né? 300, não foi 400, que é muito pequeno, 400 px, e, no máximo, por exemplo, 800. Olha só que legal. Então, agora, aqui no responsivo eu também posso mexer aqui na tela, né? Então, se eu reduzir demais, volta a ficar cinza. Aumentei. Repara que esse número aqui em cima, não sei se está muito pequeno aí, se dá para ver, está 316, né? Eu vou aumentando, bateu 400, então entra a cor vermelha, vai continuando, e 800 e perde. Okay? Então, com essa regra, a gente diz que, então, tudo que tiver aqui dentro do mídia, essas regras vão sobrepor as outras dentro desse intervalo aqui de larguras que a gente configurou. Desta forma, pessoal, é o que o Marcos estava dizendo antes aí de a gente começar a aula, perde-se muito tempo, dá uma luta desgraçada a gente afinar aqui a responsividade, né? Então, para funcionar certinho, um site bem complexo aí no celular, e no tablet e tal, a gente vai configurando essas diversas larguras aí e ajustando elas. Beleza? Força, Vinícius. Uma dúvida, Eduardo. Tem algum framework assim da atualidade, ou sei, biblioteca, que faz essa função de deixar responsivo automaticamente? Ou não, ainda não tem esse... Não, tem. Há vários frameworks para isso, só que, pessoal, quem está aprendendo, não utilizem frameworks para já, ok? Porque é o seguinte, vocês estão usando frameworks, é um conhecimento um pouco mais específico do framework em si,
E sem ter as bases de CSS, vocês depois podem se perder. Entendeu? Portanto, é bom, porque mesmo que o framework ele faça várias coisas automáticas para a gente, nos ajude, tem várias coisas que ele não faz. A gente vai ter que fazer à mão. E mais, que a gente vai ter que sobrepor, fazer o override de configurações do próprio framework. Então, isso exige um certo conhecimento. Começar com o framework e tentar hackear o framework para configurar bem as coisas e tal, o nível de exigência, assim, é um pouquinho mais alto. E aí, isso entra, normalmente os frameworks chamam essa parte de grid, né? Que é a lógica de grid, de responsividade de tela, que eles já trazem. Então, nós temos uma série de frameworks. Tem o Foundation, tem o Bootstrap, o Material, o Ant-Design, todos eles trazem e vai embora. Framework nunca mais acaba. E está toda hora surgindo framework novo também. É porque eu perguntei assim, porque, como você falou, né? Eu ainda não comecei a estudar nenhum framework, não. Estou mais querendo focar na base, para depois ir no framework e tudo. Aí agora eu estou tentando me aventurar no React, né? Que é a biblioteca e tudo mais. Estou quebrando a cabecinha um pouco, mas tá sendo uma aventura boa. Aí por isso que eu estou perguntando em relação a isso aí também. Não, boa. É bom essas curiosidades. Pessoal, é muita coisa para ir se assimilando, mas tentem fortalecer as bases, que depois facilita tudo daí para frente. Mesmo fazendo um CSS simples e tal, mas que entenda bem o conceito dos mídia, de como sobrepõe as propriedades e por aí fora. Depois, pessoal, tem aqui algumas coisinhas, eu vou só fazer aqui um exemplo rápido, que é aqui, por exemplo, no meu botão, a gente tem as pseudo, né, classe, que tem muita coisa mesmo, mas, por exemplo, eu tenho aqui o meu botão, né, e tem, então, o over, que é quando eu passar o meu mouse por cima, né. E aí, aqui eu posso dizer, então, que o meu background color vai ser, por exemplo, vermelho. Hoje eu estou para o vermelho, né? E aí eu vou tirar aqui a cor, só para a gente ver, então, a alteração. Então, deixa eu voltar aqui, eu vou desligar o modo responsivo, voltei para cá. Então, tem aqui o meu botão. Eu passo o mouse por cima, ele troca a cor para vermelho. Então, aqui a gente tem várias formas de pegar um elemento específico, de pegar até os elementos ímpares e por aí fora, né? Então, tem uma série de recursos aqui com esses dois pontos para a gente fazer seleções mais avançadas. Também há a forma de selecionar com parênteses retos, né, com colchetes, e usar, então, uma propriedade, que essa propriedade, então, do HTML, a gente usa aqui, por exemplo, o type, igual a submit, uma coisa assim. Então, vai ser só o botão que for do tipo submit, por exemplo, que vai aplicar essa regra. E temos também as animações, que também é bacaninho fazer, então, umas animaçõezinhas, que a gente vê muito por aí, né? Hoje em dia, a gente não precisa... Eu estava aqui procurando da minha nota, uma mais simples, só para demonstrar aqui. Pode ser esse. Que é o seguinte. Agora para aqui o visual. Oxe. Então, que é o transition. Aqui, então, vou pôr, por exemplo, 2 segundos e vai ser um easy in. O easy in é a aceleração, esse outro parâmetro aqui é o tipo de aceleração que a gente vai querer na nossa animação. Então, olha só que legal, pessoal. Uma linhazinha, um detalhezinho simples, a gente vem aqui e olha só, ele trocando de cor, de forma gradual. Então, nós facilmente também enriquecemos aqui a nossa parte visual. Está muito lento, deixa eu pôr aqui com um segundo e vai calibrando e tal. A forma de fazer animações muito mais avançadas, né, mais complexas, e pronto, aqui fica um pouco mais acelerado. E vai embora. Pessoal, aqui na documentação tem algumas dicas aqui de algumas coisas mais avançadas, esse do seletor que eu estava falando aqui agora Caramba, agora sumiu aqui.
Pronto, aqui as pseudoclasses aqui, várias coisas, seletor por atributo, depois animações também, tem aqui com keyframes e por aí fora, e depois os conteúdos que a gente viu, e depois aqui a parte da grid. Okay? Com Flex, vocês vão conseguir fazer muita coisa, então a grid fica aí como uma curiosidade extra, aí adicional. Aí o conteúdo adicional tem aqui aquela seção anterior, que tem mais algumas coisas extras, né? E aqui, nessa seção, daí tem a parte do Git. Okay? Tem aqui uma parte do Git que é interessante também vocês verem. Façam um commit, que aqui está explicando um pouco a lógica de branch e por aí fora, conflitos e tal. Pessoal, tentem entrar nesses conteúdos mais avançados depois de terem bem consolidado os conteúdos mais básicos. Tá? Não tentem ficar querendo entender algo muito complexo. Por exemplo, eu quero fazer animações em CSS. Se eu tiver dificuldade para entender aqui como é que está funcionando o transition, por aí fora, onde é que eu ponho, as pseudoclasses não está muito clara, como é que eu vou estudar os keyframes? É mais avançado ainda, é uma animação muito mais complexa. Então, não faz sentido. Vamos entender Flex primeiro bem, e depois entender grid. Entendeu? E, assim, indo de forma gradual é melhor do que tentar acelerar muito, e depois complica mais. Beleza, pessoal? Olha, perguntas, dúvidas, alguma curiosidade que alguém queira partilhar? Tranquilo? Ok, pessoal, então vamos lá para o nosso intervalo. A gente já volta aí para a nossa sessão prática. E pronto, e depois praticando aí, colocar aí as coisas nos eixos. E já viram que a gente já tem uma série de mecanismos para começar a fazer algo assim, bem elaborado, né? Uma coisa bacana. E só com essas noções a gente já consegue fazer um visual muito bom e já contemplando aqui a parte da responsividade e por aí fora. Entendeu? E depois com a prática, os conceitos mais avançados vão entrando aos poucos e em breve todo mundo aí fica prosão aí em CSS, em artista aí, em tornar os sites bonitos aí, o HTML todo bonitão. Então, até já, pessoal. Vamos aí para o intervalo. Até logo.